E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje eu acho que vai ser bem legal, porque aqui atrás de mim eu tô com a nova televisão da LG, o OLED C1, lançamento da LG para esse ano de 2021. E eu vejo muita gente na internet falando que essa televisão atrás de mim é a melhor televisão do mundo para jogar jogos de videogame, que é uma televisão perfeita. E no vídeo de hoje a gente vai ver se é realmente tão boa assim, ou será que o pessoal que dá uma exagerada na hora de elogiar essa televisão. E também vai ter uma espécie de extra aqui, porque em breve no canal vai ter uma comparação dessa televisão com a QLED Q70A e também com uma NanoCell da própria LG, a NanoCell 85. Só que nesse vídeo aqui eu já vou dar uma prévia aí de como é que tá ficando mais ou menos a comparação entre essas televisões. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueçam de apoiar a gente aqui, deixando um comentário aqui embaixo também dando gostei. Isso é muitíssimo importante aqui para o canal e para o vídeo. Lembrando que essas televisões a gente está comprando com o próprio dinheiro aqui do canal para trazer os vídeos para vocês, então o apoio é extremamente importante, tanto com comentário, que é bem importante, e também dando gostei. A gente agradece demais o apoio de vocês, e se vocês são novos no canal, sejam bem-vindos, não se esqueçam de se inscrever, e se vocês são novos, super dica para vocês, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link do nosso grupo oficial do WhatsApp e do Telegram, que é um grupo onde diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, incluindo televisões como essa daqui. Diariamente aparecem promoções muito boas, acho que vale super a pena entrar, é de graça para participar, o link vai estar aqui embaixo, esperamos vocês lá. Eu vou começar aqui falando rapidamente sobre alguns recursos bem interessantes que essa televisão traz para os jogadores de videogame, e logo na sequência eu vou começar a falar minha opinião pessoal do que eu achei de fato da televisão, tanto com os pontos positivos quanto com os pontos que eu acho que poderiam ser melhor, porque sim, tem algumas coisas que eu acho que poderiam ser ainda melhores na televisão, mas vamos lá começar com os recursos então. Essa televisão aqui, pessoal, tem 4 portas HDMI e todas elas são 2.1, e a LG é uma das poucas fabricantes que colocam aí televisões no mercado com tantas portas HDMI 2.1. Geralmente a gente vê outros fabricantes colocando só uma porta HDMI ou duas quando colocam. A LG aqui com essa televisão já meteu 4 portas HDMI, todas 2.1, que é muito bom para os jogadores de videogame, e a televisão também tem um painel de 120 Hz. Isso significa que os jogadores de videogame conseguem jogar jogos a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo, desde que o jogo obviamente seja compatível com isso. Então se você está pensando em comprar ou já tem um console de nova geração, em termos aí de aproveitamento, de resolução e taxa de quadros por segundo, essa televisão está super preparada. Outra coisa que eu acho legal é que é uma televisão que tem HDR, então se o jogo tem HDR, a televisão vai conseguir te entregar cores aprimoradas. É uma televisão que tem outras tecnologias como G-Sync e FreeSync, que para quem não conhece é uma tecnologia que ajuda a imagem no jogo ficar mais fluida na tela, sem nenhum tipo de problema, defeito, nenhum tipo de corte na imagem. São tecnologias que essa televisão traz também, e hoje no mercado é bem difícil encontrar televisões que tem junto G-Sync e FreeSync, é o caso dessa televisão, então é outro ponto positivo. Outra coisa legal que a televisão tem para os jogadores de videogame é um modo game dedicado com um visual bem estiloso. Inclusive, aqui eu tô com o controle remoto na mão, se eu der um clique aqui no controle remoto, ó, já vai aparecer aqui o modo game. Vocês podem ver que é um modo game bem diferenciado, com um estilo bem diferente, e eu ainda posso vir, por exemplo, ó, aqui nessa opção, todas as configurações, para acessar as configurações padrões da televisão, mas eu posso clicar aqui ó, em otimizador de games. Daí vai abrir ainda uma segunda telinha, também exclusiva aqui para o modo game, com várias funções bem interessantes, várias informações. Inclusive aparece aqui ó, a taxa de quadros por segundo que o jogo está rodando. Se tivesse a 120, iria aparecer o 120 ali. Tem outras informações aqui em cima e várias coisas para vocês mexer. Por exemplo, aqui no estabilizador de preto, se tu estiver jogando um jogo muito escuro, tu consegue mexer aqui para conseguir enxergar mais detalhes no escuro, por exemplo. Então vou descer aqui rapidinho para vocês darem uma olhadinha nas outras funções que tem aqui, o que é bem interessante. O visual é bem estiloso e é bem prático mexer aqui. Uma coisa legal que eu acho que é interessante mencionar, que a LG fez bastante propaganda em relação a isso, é aqui ó, gênero de jogo está em padrão, mas se eu clicar aqui, dá para colocar em outros FPS, RPG e RTS. Eu dei uma testada, mas pelo menos nos testes que eu fiz, a única diferença que eu vi, trocando aqui de modo de jogo, é que a imagem fica um pouquinho diferente, um pouco mais clara, um pouco mais escura, mas assim, pelo menos nessa parte aqui de gênero de jogo, eu não vi nada assim muito grandioso, mas de forma geral, o modo game da televisão foi bem construído, tem bastante coisa bacana e é bem prático mexer e configurar também, então é outra coisa extremamente positiva no meu modo de ver. Mas quando a gente fala de jogos de videogame, para mim existem duas coisas que são as principais, que são as coisas que eu vou falar agora.
A primeira é o input lag, ou seja, eu estou segurando aqui o controle do PlayStation, por exemplo, clico no botão, quanto tempo demora para o meu bonequinho, por exemplo, aqui responder o meu comando, isso seria o input lag. E a segunda coisa seria a qualidade visual da imagem em si, o quão boa é a imagem que a televisão entrega pra gente. Todos os recursos que eu falei até agora com certeza são extremamente importantes, mas para mim o principal de fato é input lag e a qualidade visual, que é as coisas que eu vou falar agora, então vamos lá. Em relação ao input lag, eu não tenho absolutamente nada a reclamar, a televisão me responde extremamente rápido, é uma das televisões em termos de input lag, assim, uma das melhores do mercado, se não a melhor, então mesmo que eu quisesse reclamar, nem teria como aqui, porque a televisão é muito boa, ela responde muito rapidamente aos comandos, então aqui a televisão está extremamente aprovada. Em termos de qualidade visual, a televisão também é muitíssimo boa, pessoal. As cores da televisão são excelentes, em termos de contraste na imagem também a televisão é muito boa mesmo, é o melhor que a gente tem no mercado atualmente em termos de contraste, então também é um outro ponto extremamente positivo. A televisão também não tem, por exemplo, vazamentos de luz como a maioria das outras televisões tem, e quando a gente joga jogos escuros sem aqueles vazamentos chatos que às vezes acontecem, isso também é muito bom. Então, de forma geral, em termos de qualidade visual, sem sombra de dúvidas, a televisão manda muitíssimo bem. Queria ressaltar que outra coisa que chamou minha atenção é que o ângulo de visão da televisão é muito melhor do que qualquer outra televisão que a gente já testou, e é muito melhor mesmo. Então, por exemplo, se tu for jogar jogos de videogame, por algum motivo não ficar retinho para a televisão, qualquer outra televisão, tu já perde uma considerável qualidade ali na imagem. Já nessa televisão não, mesmo vendo lateralmente, ela consegue manter uma qualidade muito boa, bem acima da média de qualquer outra televisão que a gente já testou aqui. Apesar de todos esses elogios que a gente está fazendo aqui para a televisão, sim, existe coisas que, ao meu modo de ver, pelo menos, poderiam ser melhor na televisão. Pelo menos nos testes que eu fiz até agora, teve duas coisas que me chamaram a atenção de forma talvez mais negativa, se é que dá para dizer assim. Acho que não chega a ser negativo, mas são coisas que eu acho que daria para melhorar. Então, vamos lá. A primeira coisa em si que eu queria mostrar para vocês é uma opção do menu da televisão. Eu acho que eu vou mostrar aqui para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Ah, e uma coisa que eu acho importante ressaltar, tá? Essa imagem que vocês estão vendo agora, com eu aqui no lado, a gente teve que abaixar o brilho da televisão para bem próximo de 0 para a câmera conseguir focar direito aqui, tá? Então não leva muito em consideração essa imagem que tá vendo aqui da televisão no meu lado. Leve mais em consideração as outras imagens que a gente passou e tá passando no decorrer desse vídeo. Tá, mas o primeiro ponto que eu acho que poderia ser melhor é o seguinte. Se eu vier aqui em configurações avançadas, se eu vier em brilho, vai ter uma configuração aqui embaixo, ó. Essa daqui, nível de preto da televisão. Se eu clicar em nível de preto, vai aparecer 3 opções. Essa é uma opção aqui, é extremamente importante para a qualidade visual, talvez seja a opção mais importante. Só que tem um pequeno probleminha aqui, pelo menos no meu modo de ver, é o seguinte. A televisão ela vem com o modo automático habilitado. O que isso significa? Que a televisão vai analisar a imagem que está passando e vai decidir se vai colocar no limitado ou no cheio, por exemplo. Se eu vier aqui, ó, no cheio agora e clicar no cheio, não mudou absolutamente nada, porque nessa cena o automático está escolhendo o cheio. Se eu vier no limitado, daí dá uma mudada. Eu não sei na câmera se está pegando muito bem, tá? Mas dá uma mudada que, pelo menos ao meu modo de ver, é considerável. Então é mais ou menos assim que funciona a televisão. O problema aqui no caso, pessoal, é o seguinte: esse automático, muitas vezes, pelo menos no teste que eu estou fazendo aqui, não está escolhendo a opção certa. Então às vezes eu estou jogando um jogo que tem muito brilho, e um jogo que tem muito brilho, em tese, deveria ficar no limitado. Só que a televisão joga para o cheio, e isso faz as cores ficarem meio desbotadas, de certa forma, quase como se um contraste piorasse. Então, sempre que eu estou jogando um jogo de videogame, eu sempre estou sendo obrigado a entrar aqui para ver se a televisão está fazendo a escolha certa ou não. Então, se por acaso você tiver a televisão OLED C1 aqui atrás e achar as cores meio estranhas, recomendo entrar aqui nesse modo para ver se está fazendo a escolha certa ou não. É bem fácil de saber se a televisão está fazendo a escolha certa, por exemplo. É só colocar um jogo bem brilhante, como no caso esse daqui, com bastante cor, e colocar no automático. Daí tu coloca no limitado e vê se mudou alguma coisa. Se continua igual, quer dizer que a televisão está escolhendo certo. Se mudou alguma coisa, nessa cena mais brilhante, no caso, é porque a televisão está escolhendo errado. De forma geral, em cenas muito escuras, a televisão deveria escolher o cheio, e nas cenas mais brilhantes o limitado. Só que está quase sempre escolhendo o cheio, independente da cena. É curioso falar que a televisão NanoCell, também da LG que a gente testou, tinha o mesmo detalhezinho que me incomodava, sabe? Então provavelmente não deve ser só coincidência.
No caso da televisão nanocell, eu percebi que se eu ligasse o videogame primeiro e depois a TV, ou primeiro a TV e depois o videogame, no caso da nanocell, parecia que a televisão mudava as escolhas dela aqui nessa opção, dependendo do que eu ligasse primeiro. Na televisão OLED eu fiz alguns testes, mas eu não consegui chegar a nenhuma conclusão do porquê a televisão às vezes escolhe uma coisa, às vezes escolhe outra coisa, sendo que eu coloco o mesmo jogo na mesma cena. Enfim, é só um detalhe, é bem fácil de resolver, né? É só entrar aqui no menu e mexer, só que eu espero que a LG faça uma atualização para corrigir isso, já que é uma televisão que eles vendem como super inteligência artificial, que é só ligar o videogame e ela já escolhe a opção certa. Pelo menos aqui não escolheu, mas é só um detalhe, tá? Não é algo assim para impedir a compra de vocês, é bem fácil de corrigir, mas foi algo que chamou a minha atenção. A segunda coisa que eu acho que poderia ser melhor nessa televisão é o brilho dela, pessoal, porque assim, a televisão OLED, de fato, ela tem uma qualidade visual incrível, o contraste é fantástico, as cores são muito boas, o aspecto geral é muito bom, mas em termos de brilho, se a gente pega essa televisão OLED e compara com uma nanocell da própria LG, ou compara com uma QLED da Samsung, ou mesmo com outros modelos de outras marcas, é bem provável que a maior parte das outras televisões consigam alcançar um pico de brilho maior aqui do que a televisão OLED C1 da LG. Já vou mostrar uma imagem que exemplifica melhor isso para vocês. Mas assim, é algo que eu particularmente percebi. Só para vocês terem uma ideia, vai ser um relato mais pessoal. Lá em casa eu tenho uma televisão QLED da Samsung, que eu jogo há quase 2 anos. No caso da televisão QLED que eu tenho lá em casa, muitas vezes eu sou obrigado a baixar o brilho da televisão, porque eu sinto que a QLED tem tanto brilho que cansa os meus olhos, enquanto aqui na OLED C1 o negócio foi meio inverso. A minha vontade é sempre de colocar o brilho mais alto, só que não dá porque a televisão não consegue no caso. Então isso foi algo que eu senti nessa televisão. Só para vocês terem uma ideia na diferença de brilho, eu vou colocar uma imagem para vocês agora. A imagem de cima é a televisão OLED aqui atrás e a televisão de baixo vai ser a NanoCell 85 também da LG, lançamento de 2021. E vocês vão conseguir reparar que a televisão de cima, apesar de ter um contraste melhor que a televisão OLED, a televisão NanoCell de baixo tem muito mais brilho e pelo menos nessa cena em particular, não sei a opinião de vocês, mas nessa cena em particular eu tive uma leve preferência pela NanoCell de baixo por conta do brilho que é mais forte. Isso quer dizer que eu prefiro a NanoCell para jogar jogos de videogame? Com certeza não, pessoal. Inclusive em breve vai ter aqui no canal um vídeo comparativo entre a NanoCell e a OLED para jogos de videogame. Eu já posso adiantar que a televisão OLED ganha assim muito facilmente. Mas essa imagem que eu mostrei agora para vocês foi mais para vocês terem uma ideia geral de qual é a diferença de brilho de fato entre uma OLED e outras televisões, por exemplo. Mas de qualquer forma, eu acho que o grande detalhe em relação ao brilho é o seguinte: se tu jogar em um ambiente que é muito claro, talvez numa sala com o sol entrando na janela, batendo diretamente na televisão, talvez tu sinta falta desse brilho a mais na televisão OLED. Mas se tu jogar num quarto escuro, ou então num ambiente que não é tão iluminado assim, só com uma luz acesa, por exemplo, provavelmente tu não vai sentir tanto assim a diferença. Mas enfim, vocês viram ali na imagem, já sabem mais ou menos como é que é a diferença agora. Inclusive, como eu falei lá no começo do vídeo, né, eu ia dar meio que uma palhinha para vocês de como seria as comparações que em breve a gente vai fazer aqui no canal dessa televisão contra a NanoCell e a QLED. Contra a NanoCell até já deu spoiler ali, a OLED vai vencer muito facilmente a NanoCell, mas eu acho que é muito legal ainda vocês verem esse vídeo mesmo sabendo aí do resultado, porque vocês vão conseguir ter uma ideia melhor da diferença de uma televisão OLED, por exemplo, para uma televisão de categoria inferior como a NanoCell. Inclusive, se o vídeo já estiver postado, vai estar aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Em relação à televisão OLED contra uma QLED da vida, por exemplo, os testes ainda estão em andamento, porque eu posso dizer que vai ser um pouco mais equilibrado a princípio, pelo menos. Mas agora voltando para aquela pergunta que eu fiz lá no comecinho do vídeo, lembra que eu falei lá que muitas pessoas falam que a televisão é perfeita, é a melhor televisão do mundo para jogar jogos de videogame? No final das contas, isso se comprova verdade ou não? Assim, pessoal, em termos de perfeição, eu não diria que a televisão é perfeita, talvez ela seja aí uma das melhores do mercado, mas perfeita, assim, de fato ela não é, como eu falei, eu acho que ela poderia sim ter um brilho a mais, por exemplo, tem aquela opção no menu que eu mostrei para vocês, que isso pode ser resolvido com uma atualização, espero que seja, mas perfeita ela não é, mas com certeza entre as televisões disponíveis no mercado, com certeza ela é uma das melhores de todas. Se for para falar, essa aqui é a melhor televisão para jogar jogos de videogame, entre todas disponível, sinceramente eu não sei, porque eu não testei todas as televisões para dizer uma afirmação dessa, mas com certeza se não for a melhor, tá ali entre as 3 melhores, muito provavelmente. Então é sim uma televisão que eu indicaria para qualquer um que queira jogar jogos de videogame. Eu acho que a pessoa não vai se decepcionar. Por exemplo, eu acho que a única exceção extrema, assim como eu falei, é se a pessoa for jogar em um local muito iluminado, que tem o sol entrando pela janela,
porque nesse tipo de caso, pelo fato do brilho não ser assim tão forte quanto outras televisões, talvez você sinta mais a falta do brilho, mas eu acho que essa é a única exceção. E se não for o seu caso, eu acho que essa aqui é sim uma excelente opção de forma geral. Uma coisa que eu também já ia me esquecendo de falar, mas com certeza eu não ia esquecer, que também é aquela questão lá do temido burn-in, né, pessoal? Lembrando que burn-in é aquilo lá, tô jogando um jogo de videogame que tem imagem estática, por exemplo, a barrinha de vida lá em cima, e se aquilo fica aparecendo por muito tempo, tipo por horas e horas, por vários meses, existe a tendência daquela região ficar marcada na tela, por exemplo. Esse jogo aqui, ó, não tem nenhuma imagem estática, o que é algo positivo, mas essa imagem já está parada aqui o maior tempão, então se essa imagem ficasse aqui parada por meses e meses, talvez pudesse gerar burn-in em algumas regiões aqui, lembrando que é um leve sombreado na região, mas enfim, é um medo que muitas pessoas têm em relação a isso. Pô, comprar uma TV para jogos de videogame e sofrer do burn-in no futuro, será que eu vou sofrer, será que eu não vou? Será que vale o risco de comprar uma televisão dessa para jogar jogos de videogame sabendo que eu posso sofrer com esse problema no futuro? Eu acho que essa pergunta vai ser melhor respondida nos vídeos comparativos que a gente vai fazer dessa televisão com a NanoCell e também com a QLED, porque eu acho que a grande questão aqui para saber se vale ou não vale a pena arriscar seria o seguinte: tem essa televisão aqui, tem a outra televisão que tu talvez queira comprar. A diferença de qualidade é muito grande entre as duas televisões? Se a OLED for muito melhor, eu com certeza iria na OLED, mesmo com esse risco de talvez sofrer burn-in no futuro, do que pegar uma televisão pior. Porque se tu pega uma televisão pior, por exemplo, tu vai ter uma televisão pior desde o primeiro dia do uso até a eternidade, basicamente. Já uma televisão OLED, tu vai pegar uma televisão muitíssimo boa e, tipo, é um negócio que pode ter no futuro um problema, sabe? Então eu acho que a grande questão realmente é ver a diferença entre as duas televisões. Se a OLED for muito melhor que a sua segunda opção de televisão, eu iria na OLED. Se a diferença entre a sua segunda opção e a OLED não for muito grande, daí já daria para pensar duas vezes. Por isso que eu acho que essa questão vai ser melhor respondida no comparativo com a NanoCell e com a QLED, porque lá vocês vão conseguir ver direitinho se existe muita diferença entre as televisões ou não. Pelo menos é dessa forma que eu responderia essa questão. E lembrando, pessoal, que se você chegou até aqui, essas televisões a gente comprou com o nosso dinheiro, então o apoio de vocês é extremamente importante. Caso vocês não tenham dado um gostei no vídeo, deixado um comentário, contamos com o apoio de vocês. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, vai estar aqui embaixo o nosso link oficial para entrar no nosso grupo do WhatsApp e Telegram, onde diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, incluindo televisões. Esperamos vocês lá. E se aquela comparação já estiver disponível com a televisão NanoCell, acho que é bem legal, acho que vocês vão se surpreender com ela, também vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Se não tiver, é só ficar ligado no canal, que em breve a gente deve postar também. E se você tiver essa televisão, não deixe de colocar aqui embaixo a sua experiência com ela, se está gostando, se não está gostando, algum complemento a esse vídeo sempre é muito importante. Então, de forma geral, seria isso. Valeu pelo apoio, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima.